Roberto Duran, o homem mais cruel da história do boxe mundial. Um atleta que sentia um conforto no seu desconforto, que conseguia dar e receber golpes com um prazer diabólico. Hoje a gente vai desvendar a técnica de um homem que aterrorizava os seus oponentes antes mesmo que a luta começasse. Todo esse poder de Roberto Duran, que esse cara que você está imaginando ser todo potente, vem apenas numa embalagem de 1,67 m de altura. Um homem que dominou as categorias de 61 até as 80 quilos, que carregava um dom nos punhos que poucos boxeadores receberam: o poder do nocaute, o poder da força do soco. Muitos boxeadores na história acreditam que isso é um grande mito, do poder, o punch que você tem, você nasce com ele, não é algo que você pode treinar. Será que isso é verdade ou não? Quero a sua opinião nos comentários. Esse homem, ele já fez mais de 100 lutas e conseguiu 70 nocautes. É uma taxa de finalização absurda, principalmente quando a gente tá falando de uma categoria de pesos mais leves. E por que você tá se perguntando que eu tô falando que ele é diabólico, demoníaco? A gente vai falar tudo isso nesse vídeo, mas se tem uma coisa que tem a ver, olha essa capa aqui do pré-treino do Raze, da Growth Suplementos. Cara, isso sim é pra botar medo. Você toma um scoopzinho desse antes de treinar, lembrando, você não tem nenhum problema cardíaco, isso que é um pré-treino. Você vai ficar, mano, boladão pro seu treino de boxe. Eu usava muito isso, a galera usa muito na academia, mas como é um estimulador com bastante cafeína, se você aplicar isso aqui antes do seu treino de boxe, irmão, você vai sair voando. Tem composto como a cafeína, que vai te fazer ficar mais acordado, e a beta-alanina, que é um dos suplementos mais estudados do mundo, que vai te dar uma certa coceirinha nas mãos, na orelha. Irmão, vou te falar que a sensação disso aqui é absurda. Consulte, obviamente, se você pode tomar, se não tem nenhum problema de coração, mas se você for comprar na Growth Suplementos, seja um pré-treino para você treinar mais potente, ou até a sua creatina, whey de 1 kg, utilize o cupom FALA para nos ajudar a garantir o futuro desse canal e continuar produzindo os mais documentários. Cupom FALA, você vai garantir seu descontinho e ajudar a gente. Bora de volta pro documentário. Falando agora da postura e da técnica do Roberto Duran. Ele era um cara muito ofensivo. Não era que nem o Floyd Mayweather, que foi o cara dos nossos documentários passados. Ele é um cara que ia pro ataque, não focava muito na defesa. Diferente de muitos boxeadores técnicos, ele adotava uma base quase que quadrada. Ele mantinha o punho traseiro mais próximo do adversário, sacrificando um pouco da defesa tradicional, mas permitia que ele tivesse uma posição sempre para disparar um golpe muito potente. E uma característica do estilo do Duran muito famosa era a capacidade de usar os bloqueios estendidos e aparar os golpes com precisão. Essa guarda bem aberta, que parecia deixar ele vulnerável, atraiu o oponente e era tipo uma armadilha. Ele desviava dos golpes ali do adversário e imediatamente contra-atacava com a mão da frente, pegando o oponente completamente desprevenido. Quem trabalha bem o contra-ataque vai gostar muito da estratégia aqui do Duran. E aqui uma coisa que ele fazia super bem, principalmente quando ele foi aumentando de categoria, que era o controle de distância da luta. Isso aqui só os bons boxeadores sabem fazer. Ele conseguia calcular milimetricamente o espaço entre ele e o adversário usando apenas os olhos. Era uma noção espacial muito grande. Isso aqui vem muito da inteligência do lutador de boxe. Na média distância, por exemplo, o Duran mantinha aquela guarda aberta, característica, usando bloqueios e desvios bem sutis, e frequentemente aparava os golpes imediatamente quando disparava logo o jab. Enquanto se movimentava para a esquerda, criava ângulo, forçava o oponente a reajustar constantemente a posição. Ele controlava o ritmo da luta. E aqui vem um destaque para um golpe que normalmente não é um golpe dos mais potentes. O jab do Duran é um grande destaque aqui desse jogo. Era uma ferramenta aqui de medição de distância, principalmente, e muitas vezes ele intencionalmente lançava os jabs mais curtos, que sequer tocavam o adversário, mas serviam perfeitamente para calcular a distância exata e preparar os seus golpes mais fortes. As melhores armas de contra-ataque do Duran aconteciam nos corpos dos adversários. Era algo raro até nos grandes nomes dos boxes, mesmo sendo especialista numa luta mais fechada, mais próxima, ele era absolutamente letal na média distância, graças aos seus reflexos e um timing perfeito. Ele tinha um arsenal gigantesco de contragolpes direcionados, principalmente no tronco do adversário. Quem já tomou aquele soco ali no fígado que ficou doendo por dias? O Duran era especialista nisso. O cara era incansável, tinha mão extremamente pesada e ele quebrava o adversário atacando constantemente o tronco dele. A sequência de golpes que ele aplicava ao corpo era uma verdadeira obra destrutiva. Muitas vezes os oponentes até conseguiam bloquear os primeiros impactos, mas eventualmente a guarda baixava e não conseguia mais segurar. E apesar de toda a sua técnica, e a gente já vai falar dos títulos
títulos e as principais lutas que ele teve na sua vida, pra gente resumir um pouco da carreira dele, a gente tem que falar de duas falhas que ele tinha na técnica de boxe que faziam ele talvez não ser um boxeador perfeito. A primeira delas era a sua guarda, que era muito aberta. Ele dependia muito do reflexo que ele tinha pra luta, mas o reflexo é claro que ele vai diminuindo conforme a luta progride e você vai começando a cansar. Isso aqui já aconteceu em diversas lutas dele, que ele já precisou desse reflexo e ele não tava lá, e ele acabou sofrendo muito nas lutas por não estar tão bem preparado nessa parte. Isso acontecia quando você tem alguém que tem um reflexo muito bom. Uma coisa que você pode usar para atrapalhar o jogo deles é fazer muita finta. Foi isso que acontecia. Quem era um adversário que fintava muito, dava trabalho pro Duran. Agora vamos falar um pouco da carreira de Roberto Duran. Foram mais de 120 lutas profissionais e seu cartel, assim, é absurdo e é um dos maiores da história. Roberto Duran, natural do Panamá, encerrou sua carreira com 103 vitórias, 70 delas por nocaute, e teve apenas 16 derrotas ao longo de uma trajetória de 119 lutas, é algo muito grande. Ele foi campeão mundial em 4 categorias diferentes, que foi o peso leve, meio médio, meio ligeiro e peso médio. E as suas principais lutas aqui que eu poderia citar seriam lá em 1972, com Ken Buchan, que foi a conquista do título dos pesos leves pela primeira vez, um estilo bem agressivo e bem dominador. Naquela época ele já estava enfrentando o auge da sua carreira. E agora chegamos nos anos 1980, que a gente tem aqui duas lutas que foram históricas na carreira dele, com um dos maiores nomes que acho que a gente não tem documentário dele ainda, mas em breve teremos, que é o Sugar Ray Leonard, que é um dos maiores boxeadores da história. Alguns até debatem ali que se não foi o maior de todos, o mais completo pelo menos. Essa luta com ele foi uma das maiores batalhas da história do boxe. O Duran, ele venceu o Leonard numa luta bem grande por uma decisão unânime, mas a gente teve a revanche ainda assim no mesmo ano. O Duran abandona a luta no 8º round, que foi um dos momentos mais polêmicos de toda a história do boxe. Ele mesmo jogou a toalha. Olha que loucura. E aí nos anos 80 tivemos várias lutas com o Duran. Vale a pena mencionar lutas que você queira assistir depois, posteriormente, a luta completa. A luta do Duran contra o Dave Moore, que é um retorno triunfante dele, conquistando o título dos meio ligeiros, já um pouco mais pesado, com uma performance espetacular. E em 89 contra o Iran Barkley, aos 37 anos de idade, ele surpreende o mundo ao vencer o Barkley e conquistar o título dos médios, já numa categoria muito mais pesada, também numa performance heróica e memorável. Duran, ele é mais um da história do boxe que veio da extrema pobreza, começou no boxe para sobreviver às ruas e lutando para garantir o seu sustento. Sua agressividade no ringue no final era uma reflexão de toda a sua vida e os desafios que ele passou ainda mais novo. Ele acabou se tornando um ídolo nacional no Panamá e é um símbolo de resistência e resiliência para todos os panamenhos. E se você procurar qualquer lista de 10 maiores boxeadores de todos os tempos, você vai encontrar o Roberto Duran nessa lista. Ele inspirou gerações e deixou um legado que transcende o esporte, representando força, determinação e muita coragem. E agora eu queria fazer uma pergunta para você que é um grande fascinado por boxe. Que histórias você prefere? Histórias dos boxeadores mais antigos que a gente não teve a oportunidade de ver, ou da galera mais recente? Eu particularmente gosto dos dois, mas eu queria te provocar a escolher um. Eu vou deixar uma decisão para você tomar agora, inclusive. Eu vou deixar aqui na minha esquerda um boxeador um pouco mais novo agora, dessa nova geração, para se ver um documentário, e na minha direita eu vou deixar um boxeador mais antigo, mais old school. Eu quero ver qual que você vai clicar para ver qual que você prefere ali dentro. Aqui nesse canal a gente tem diversos documentários sobre os maiores boxeadores do mundo e várias dicas para quem boxeia, então se inscreva no canal. Espero que tenha gostado desse vídeo. Cupom Fala na Growth, não esquece. Tamo junto, forte abraço